Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se fazer mágica seria pecado. As artes mágicas de Simão, o mago, ali em Atos, nada tinham a ver com a prestidigitação, que é o outro nome dado ao ilusionismo que é praticado como entretenimento em shows e espetáculos, nos circos e lugares assim. A mágica feita como entretenimento é uma forma de diversão. Eu, às vezes, até posso achar que tem o dedo do maligno em algumas delas que eu vejo, às vezes, no YouTube ou na TV, porque parecem impossíveis de serem viáveis, não é? Mas isso é por minha incapacidade de descobrir o truque. Sempre tem um truque por trás daquilo. Mas essa forma de entretenimento não difere muito do drible do jogador de futebol, que faz de conta que vai chutar com a direita e aí chuta com a esquerda, iludindo o adversário. Então é uma ilusão que ele cria no seu oponente. Eu mesmo dei de presente jogos de mágicas para os meus filhos quando eram pequenos e depois para os meus netos também. E quando eu estava na faculdade, eu fazia o papel de mágico em showzinhos que fazia com uma trupe de outros universitários em orfanatos e asilos. Eram truques como esses que são vendidos em lojas. O que Simão fazia em Atos 8 era feitiçaria. E quando é dito que era para enganar o povo, isso mesmo é o que faz a feitiçaria. Ela leva a pessoa a pensar que é algo benéfico, quando na verdade é maligno por trás daquilo. É claro que alguns feiticeiros fazem truques também, mas outros realmente fazem coisas pelo poder de Satanás, como os magos de Faraó que imitavam os sinais que Moisés fazia. Vamos a Atos. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: "Este é a grande virtude de Deus, ou o grande poder de Deus", e atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Atos 8, versículos 9 a 11. A palavra grega, traduzida em Atos 8 como artes mágicas, é mageia, no original, e significa magia e feitiçaria. É a mesma palavra que aparece em Atos 19, versículo 19, quando fala dos que se converteram e queimaram seus livros, e eram livros de feitiçaria. A passagem é assim: "Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata." Então não se preocupe de presentear seus filhos com jogos de mágicas, destes que ensinam truques puramente materiais, mas mantenha-os longe dos livros de Harry Potter e outras porcarias do gênero. Livros e filmes assim têm despertado em muitas crianças e adolescentes o interesse pela feitiçaria, levando as crianças a acreditarem que exista uma magia branca do bem e exista uma magia negra do mal. Não. Esse tipo de magia ou bruxaria, seja ela considerada do bem ou do mal, tem todas uma mesma origem. Os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Resumindo, fique longe de todo tipo de bruxaria, feitiçaria, macumba, encantamento, qualquer coisa que se faz para dar sorte, para tirar verruga, qualquer coisa desse tipo. Fique longe de tudo isso. São coisas que oferecem algum tipo de poder miraculoso, mas tem um demônio por trás dessas coisas. Benzimentos e coisas desse tipo. Você hoje encontra isso até em igrejas chamadas cristãs, que dizem entrevistar demônios, fazer trabalhos de descarrego, anulação de macumbarias, etc. Quem faz isso só pode ser mesmo o próprio Satanás, ou seus demônios que estão fazendo essas coisas. Isso nada mais é do que o diabo fazendo malabarismo para manter as pessoas concentradas no oculto. Se os pregadores dessas igrejas disserem que você precisa fazer uma lista de coisas para ser salvo,
ou que depois de salvo você pode perder sua salvação, isso já é um sinal de que você está no lugar errado. Antes que me pergunte, feitiços podem sim fazer efeito, pois Satanás tem poder e os seus anjos e demônios também. Todavia, nenhum poder pode ser aplicado contra o salvo por Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo, a não ser quando Deus quiser ensinar algo, uma lição, a esse seu filho, ou aos que o cercam para servir de testemunho. Lembre-se de que antes de tocar em Jó, o diabo precisou ir ao céu pedir autorização do Senhor. Senão ele não poderia ter encostado um dedo em Jó. Deus permitiu, pois qualquer que seja a situação, o objetivo final de Deus para o crente é de bênção. E Deus dará também condições para ele suportar. Infelizmente, para Saul, que perdeu a influência do Espírito Santo para ganhar uma influência demoníaca, não parece ter sido de bênção, a menos que tenha se arrependido no final antes de ser morto pelo soldado após sua frustrada tentativa de suicídio. Você lê a história em 2 Samuel capítulo 1. Por tudo isso, o salvo por Cristo jamais deveria temer feitiços e trabalhos feitos com o poder do diabo. Porque antes de serem efetivos, de fazerem efeito, eles precisam passar pela aprovação de Deus. E se Deus permitir, isso será para a bênção, nunca para a maldição. Para Jó, todo o sofrimento foi de bênção. E até os filhos que ele perdeu, ele reencontrou no céu, além de outros que ele teve depois de perder os primeiros. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.